seguinte: vocês acreditariam se eu dissesse pra vocês que a arte de desenhar pode possivelmente ter vindo de um dos 7 espíritos de Deus? Mano, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E se você tiver interesse, fica até o final que você vai entender melhor sobre o que eu vou falar. Então, gente, antes de eu começar esse vídeo, eu me sinto na obrigação de falar isso. Eu quero pedir desculpa. Não tem que pedir desculpa, mano, mas eu tenho que falar que eu não sei se tem alguém aqui nesse canal que não acredita em Deus, ou sei lá, sempre tem alguém, sei lá, algum ateu, alguma pessoa que possivelmente não vai se sentir bem. Mas eu tenho que dizer também que se eu posso até fazer um canal e não falar, mas assim, se eu não falar daquilo no que eu acredito, eu acho que eu estaria sendo meio que hipócrita. Então por isso eu vou falar sobre isso, que é um assunto interessante. Então beleza, estamos desculpados. Desculpados não é bem o termo, mas estamos conversados até aqui. E é isso, eu queria falar sobre esse assunto que eu acho muito interessante, que é sobre o desenho. Você tem alguma noção de qual é a origem do desenho? Porque assim, pra mim é uma coisa que eu gosto muito, que eu amo, faz parte da minha infância. Eu sempre desenhei e tal, quando eu era pequenininho. Mas assim, eu nunca tinha parado pra me perguntar qual é a origem do desenho, do costume, da habilidade de desenhar. Até um certo dia, que eu encontrei uma parte na Bíblia falando sobre o desenho, que foi a primeira vez, possivelmente, a primeira vez não é possível dizer, né? Tipo, qual foi exatamente a primeira vez que alguém desenhou na história da humanidade. Mas é possível ter alguns indícios de quais foram uma das primeiras vezes de que essa habilidade foi dada a nós, seres humanos, meros mortais. E possivelmente essa habilidade é dada por um dos 7 espíritos, pessoal. Oi pessoal, só tô interrompendo aqui para dizer que eu sei, claro, todos nós sabemos que tem os carinhas que desenhavam lá nas paredes das cavernas, da pré-história e tal, etc. Que deixavam mensagens se tinha caça ou não. Mas assim, a minha intenção não é anular esse fato. A minha intenção é só dizer qual foram as primeiras vezes citadas na Bíblia a questão do desenho, tá, pessoal? Isso não anula o fato de que foi um presente dado por Deus. É só isso. Valeu, pessoal. Bem, gente, vocês podem estar percebendo que eu tô me narrando, eu tô narrando a mim mesmo, mas não se assustem, é porque a gravação ficou uma bosta e ficou um pouco cagada a minha explicação. Mas eu vou explicar por que Deus deu esse dom de desenhar para as pessoas. Porque lá no Gênesis teve aquela história toda, Deus criou o homem, criou a terra e tal e coisa. E aí, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, ele mandou o pessoal construir uma casa, construir um tabernáculo. E quando o pessoal construiu esse tabernáculo, ele foi e deu o dom para o pessoal desenhar as coisas que ele queria. Só que nisso, ele vem e chama uma pessoa, em exclusivo, e fala que vai derramar sobre essa pessoa o espírito dele, e o espírito de conhecimento e inteligência para poder desenhar, fazer trabalhos com as mãos, esculpir, fazer todo o trabalho com ouros, com prata, enfim, fazer essa coisa de mexer com pedras, lapidar pedras, fazer essa coisa mais artística, que ia ser para o templo, onde ele ia fazer enfim, em todos os objetos que tivessem dentro do templo. Detalhes do templo lá. Então vamos lá, vou pausar aqui rapidinho. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, os artífices da obra do tabernáculo. Artífices é essas pessoas, né, que fazem arte. E o tabernáculo é esse tal do templo que eu falei, que é o que Deus tinha pedido para o pessoal fazer. Olha só. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, que é uma das pessoas que ele ia dar esse dom, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade,
de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Lavores, pessoal, é tudo que você faz com a mão, tá? Todos os tipos de trabalhos e obras que você faz com a mão. Coisa artística, esse tipo de coisa assim. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, que é um outro homem lá. O pessoal tinha um nomezinho bem esquisito nessa época, né? Uma outra pessoa que também recebeu essas habilidades. Filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Ó, a tenda da congregação, a arca do testemunho, aqui são o que eles iam fazer. Mas enfim, é isso aqui, a primeira parte que ele chama. E aí tem uma outra parte, ó. Pera aí que eu vou mudar aqui. Aqui, a outra parte, tá aqui. Depois de um tempo, né? Depois tem outras coisas escritas. E aí passa um tempo e tem essa outra parte aqui, onde já tinha acontecido algumas outras coisas. E aí Moisés fala com o povo. Ó, disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor, o Criador, chamou pelo nome a Bezalel, que é aquele primeiro que eu falei, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro e prata e bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, entalho em madeira e tal, toda sorte de lavores. E olha essa parte, também lhe dispôs o coração para ensinar a outro, a ele e a Oliabe, que é aquele outro, filho de Aizamaque. Encheu de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofa azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, a do tecelão, sim, toda sorte de obra a elaborar desenhos. Então, olha essa parte aqui, pessoal. E também lhe dispôs o coração para ensinar a outro. Então, vamos lá. Tá, então, a gente viu que Deus não só deu, o Espírito de Deus não só encheu eles de habilidade, conhecimento e inteligência em todo tipo de artifício, mas também dispôs o coração deles para ensinar para outra pessoa. Então, provavelmente foi aí que começou as primeiras pessoas que começaram a desenhar para fazer essas obras no templo. Então eu penso assim, mano, depois de ter recebido esse presente de Deus, eles provavelmente ensinaram para outras pessoas, e aí assim as pessoas foram ensinando umas para as outras até chegar hoje. Então, se você for por essa linha de raciocínio, meio que tudo que a gente tem hoje de desenho, tipo a arquitetura, a arte em si, todos os outros tipos de outras formas de desenho, foi dado por Deus, bem aqui nessa parte. Eu acho muito interessante. Mas aí você me pergunta, David, mas o que tem a ver aquela outra, a história dos 7 espíritos? É aí que tá. Então vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas tem várias partes. Se vocês não sabem, vocês vão saber agora. Mas Deus, ele possui 7 espíritos, tá? Tem várias partes na Bíblia que falam sobre isso, mas eu peguei apenas uma no livro de Apocalipse, que é um livro muito interessante, eu recomendo, tá? Mas enfim, vamos lá para o que interessa. Deixa eu focar aqui. Focou. Então, Deus tem 7 espíritos, como está escrito aqui, ó. Por exemplo, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Daqui está falando de Jesus, tá? Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, tá? Então, isso aqui é só uma parte, pessoal, mas tem várias, tá? Que falam sobre os 7 espíritos os quais Deus possui. E aí, quando eu vi isso uma vez, eu me perguntei sobre quais seriam esses 7 espíritos. E eu encontrei uma parte que fala exatamente quais são cada um por um. Vamos lá que eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, então vamos lá, que eu não tô aqui pra ficar enrolando não. Vamos embora. Então,
como eu disse, Deus tem 7 espíritos e eu encontrei onde fala quais são cada um dos 7 espíritos. Mas para ser mais preciso, Jesus tem 7 espíritos. E aqui fala sobre, uma parte antes, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que fala sobre esses 7 espíritos, falando sobre Jesus, ó. Então vamos lá. É uma profecia, tá? Do tronco de Jessé, aqui está falando sobre a família, né? Da genealogia de Jessé. Sairá um rebento, uma raiz, um ramo, falando de Jesus, que é o ramo que vai sair da geração desse cara aqui. Enfim. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. 2, 3. Não sei se vai dar pra ver, mas não tem problema. O Espírito de conselho e fortaleza. 4, 5. E o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Conhecimento. 6 e 7. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade e favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Enfim, pessoal, isso aqui está falando de Jesus, tá? Que sairia dessa aqui da raiz de Jessé e sobre ele repousaria os 7 espíritos de Deus. Deixa eu virar aqui a câmera. Então, como eu disse, Deus tem 7 espíritos e esses 7 espíritos são o temor do Senhor, o entendimento, o conhecimento, sabedoria, fortaleza, conselho e o Espírito do Senhor, que é o próprio Espírito dele. E aí, como a gente viu aqui, essa profecia fala que esses espíritos repousariam sobre Jesus, que é o homem, né? Vamos dizer assim, a personificação de Deus como homem, e ele governaria segundo a vontade de Deus. Mas enfim, agora a parte que interessa pra gente. Vamos voltar aqui pro papel. Então vamos lá. Então vocês acabaram de ver, né, pessoal, que essa parte que fala sobre os Espíritos de Deus fala muito sobre uma questão uma questão intelectual. Não sei se todo mundo percebeu isso. Ó, temor do Senhor, conhecimento, fortaleza, conselho, entendimento, sabedoria, Espírito do Senhor. E aí a gente percebe isso, que olha só o que está aqui, ó. Conhecimento, entendimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que conhecimento e entendimento, esses espíritos são espíritos de Deus, são espíritos que constituem os 7 espíritos de Deus, que são a sabedoria. Isso aqui, tá, pessoal? Não sei se vocês vão perceber, mas isso aqui fala sobre a sabedoria. Não sei se todo mundo sabe, mas a parte que fala sobre Salomão em Provérbios fala que ele foi o homem mais sábio da terra. E ele falou muito sobre sabedoria. Ele falava sobre 7 pilares da sabedoria. Mas só que ele nunca tinha falado sobre isso. Eu acredito que tenha ligação com isso aqui, os 7 pilares da sabedoria, que são isso aqui. E agora, mas aí o que tem a ver com aquela parte do desenho? Não faz sentido ainda. Vamos lá, vamos conectar uma coisa a outra. Ó, esses espíritos aqui são os constituintes, os que formam os 7 espíritos de Deus, certo? Então, ó, tá aqui espírito do conhecimento, grava esse, espírito do conhecimento e espírito de entendimento. Agora vamos voltar lá. Então agora, gente, a gente percebe o quê? Que aqui é aquela primeira parte que eu mostrei para vocês, que Deus disse para Moisés, eis que chamei pelo nome Bezalel, né? E o enchi, peraí que desfocou. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento. Então olha quem nós encontramos aqui, espírito de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, enfim, todas essas coisas aí. Então, gente, isso aqui claramente mostra que pode não ser, mas pode ser também.
que mostra que essa coisa de desenhar, essas habilidades aqui que fala para lapidação, para trabalhos em madeira, toda essa questão que envolve uma questão artística ou uma questão de conhecimento vem de Deus, mais especificamente do espírito de conhecimento, que é um dos 7 espíritos de Deus. Então, pessoal, quando ele fala aqui que encheu aqueles carinhas lá de habilidade, de entendimento, do espírito de Deus e de conhecimento, provavelmente ele está falando do espírito do conhecimento, que está lá na parte que fala sobre os 7 espíritos. Então, a gente pode concluir, pode inferir, nada impede que a gente faça, levante hipóteses, tá, gente? Tipo assim, pode ser errado? Pode ser que não seja, pode ser, mas assim, tem grande chance de ser verdade. Então, nada impede da gente usar nossa cabeça e fazer perguntas para chegar a algum lugar. Então, é isso que eu fiz. Inclusive, isso é uma questão de entendimento também. É um espírito de entendimento. Você fazer conexões para chegar a um conhecimento maior. Então, provavelmente, a habilidade de desenhar, tanto como a de esculpir em madeira e fazer vários outros tipos de arte, vem de Deus também, gente. Vem de lá de cima, do espírito de conhecimento, que constitui a plenitude dos 7 espíritos. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para falar. Eu fico muito feliz porque eu gosto de desenhar e eu sei que tem gente que gosta também, mas às vezes as pessoas, sei lá, não pensam que isso tenha uma ligação com Deus, porque não é cantar, não é qualquer outra coisa. Mas tem sim, gente, tem importância. Teve importância aqui em algum momento. Então eu fiquei muito feliz de ver isso, de ver o que eu gosto de fazer na Bíblia. E eu tenho certeza que quem gosta de desenhar também vai ficar. E se você gosta, assim como eu, sei lá, comenta aqui, fala o que você achou. Mais uma vez dizendo, eu sei que pode ser que tenha gente que não vai gostar desse vídeo, mas, mano, eu não posso deixar de falar as coisas que eu acredito, e eu acredito no Criador. Então eu vou falar aqui nesse canal mesmo. E eu acho muito interessante, acho que não estou ofendendo ninguém. E eu acho que é uma coisa interessante, realmente. Então é isso, gente. Esse é o vídeo que eu tenho para mostrar para vocês hoje, a curiosidade que eu tinha. Valeu, falou para todo mundo.